Fala, paramétricos, tudo bom? Olha só, no vídeo de hoje da nossa série E se fosse no Grasshopper, eu estarei caminhando numa área desconhecida, tá? Desconhecido. O que a gente vai fazer hoje, tá? Vamos fazer um solado de um tênis. Sim, exatamente, o solado de um tênis, tá? Eu e os guris aqui no escritório, na oficina, a gente curte muito tênis, muito. E a gente viu que, não só a gente viu, mas apareceu muito no Instagram que a gente segue, nas mídias, assim, seja como for, que agora alguns tênis, né, inclusive o que eu vou mostrar aqui no vídeo, as solas estão sendo impressas em 3D, isso mesmo. E eu acho que isso é muito legal mesmo, porque assim, não só pela questão da facilidade, da gente conseguir chegar em outras formas, né, até mais complexas, eu acho que também é legal de ver como a impressão 3D está entrando nesse mercado, tá? E como a gente pode utilizar a impressão 3D em tudo, tá? Então hoje a gente vai fazer um solado num tênis, tá? Fiquei inspirado, fiquei a fim de fazer, e é isso que a gente vai fazer hoje no Se Fosse no Grasshopper, tá? Então olha só, se tu já gostou do vídeo, tu não é inscrito, pô, te inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo aqui da oficina, tá? Deixa um like se tu gostou do conteúdo do vídeo, tá? É muito importante o like pra gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa, sugestão, crítica, elogio, caixinha de comentários lá tá aberta, tá? Pode comentar o que vocês quiserem, a gente responde todo mundo. Beleza? E também, além aqui do nosso YouTube, a gente também tem o Instagram, oficina.parametric, que lá a gente tem muito conteúdo extra, tá? Sobre Grasshopper, sobre design paramétrico, enfim, sobre tudo isso, beleza? Então é isso, lá, vamos parar de papo, vamos começar o vídeo. Então tá, galera, olha só, abri aqui, tá? Esse aqui é o tênis, é o Futurecraft 4D, que se colocar aqui, 4D. Ele é um tênis da Adidas, tá? Um tênisão da Adidas, a coisa mais linda. Eu tenho um sonho, assim, ó, de comprar esse tênis, eu adoro, eu acho ele muito legal, tá? Inclusive, né, o nosso amigo aí, o brother, o Arturo Tedeschi, ele participou no desenvolvimento desse tênis aqui, tá? Cara, muito legal, muito show de bola, tá? Impresso em 3D todo esse solado aqui, tá? Cara, eu acho sensacional. Já tem outras versões também do Futurecraft, tá? Mas se eu não me engano, essa aqui eu acho que foi a que estourou, assim, que foi a original zona que saiu, tá? Cara, muito legal. E o seguinte, vou falar pra vocês que esse assunto aí de criação de solas, de padrões, tudo isso aí dentro do Grasshopper, tá? É muito utilizado. E tem assim, ó, muitos estudos sobre isso, muita gente produzindo coisas sobre isso. Inclusive o autor daquele plugin, o Pufferfish, o desenvolvedor daquele plugin, o Pufferfish, ele trabalha na Nike. E o Pufferfish, nossa, ele tem muita coisa para tu conseguir desenvolver esses solados e esses designs em tênis, tá? Não só em tênis, na verdade, muita coisa, mas em tênis também dá para fazer, tá? Então ele tem esse background de trabalhar na Nike. Se não me engano, ele é arquiteto, mas hoje em dia ele trabalha como designer computacional na Nike, tá? Então, pra vocês verem que, pô, tem muito campo e, cara, lá fora é muito utilizado. Mas também não vou dizer só lá fora, tá? Porque aqui também tem, beleza? Esses tempos eu vi no LinkedIn um post, tá, do Luiz Bugin, inclusive um abraço pra ele, que ele tava desenvolvendo essas solas, esses tipos de solas, tá, usando o Grasshopper. Entrei em contato com ele, troquei uma ideia com ele, um cara muito legal, muita gente boa, tá? E eu vim aqui, só vou dar uma pequena mostradinha aqui, que ele fez um artigo falando sobre isso, entendeu? Essa criação de designs, entendeu? De solados, de tênis, tá? A partir de dados. Então aqui todo esse artigo dele fala sobre isso, sobre manufaturas digitais, fala sobre o Futurecraft, inclusive, sistemas generativos, e aí depois ele vem aqui e mostra todo o processo de como que ele criou esse design, tá? E eu acho muito legal porque ele usou dados de pressão, basicamente de onde a pessoa está pisando, né? Ali a gente tem o desenho de solado, onde a pessoa está pisando, então ele tem os dados de pressão dos sensores, né? E ele usou esses dados para criar a forma final, tá? Ele usou esse Voronoi 3D e, cara, ficou muito legal, muito show de bola, tá? Um abração aí pro Luiz, pro Bugin, tá? Cara, muito legal isso aqui, para vocês verem que também aqui tem produção sobre isso, tá? Tem produção e tem muita gente desenvolvendo coisa sobre design computacional, beleza? Então tá, dito isso, vamos lá, vamos pro nosso vídeo, beleza? Então olha só, o que temos aqui, tá? Olha só, eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês, que a gente tem algumas coisas importantes aqui, tá? Olha só, temos aqui a superfície, tá? Isso aqui é como se fosse a sola do tênis, né? A parte de cima, a parte de baixo, tá? Inclusive ele tem um pouquinho ali do desenho do Futurecraft. Na verdade eu copiei o desenho do Futurecraft,
tá? É o mesmo desenho, tá? Ok? E a gente tem aqui um mesh, e esse mesh a gente vai usar ele, tá? Ó, tá até duplicado. A gente vai usar ele para fazer esses gomos aqui, tá? Para fazer toda essa estrutura aqui embaixo, ok? Um pequeno disclaimer, tá? Que, como vocês sabem, eu sou arquiteto urbanista, eu não faço show design ou coisa do tipo, tá? Eu não sou dessa área. Se eu estiver falando alguma coisa errada, se as proporções não estiverem muito de acordo assim, quem é do assunto, fique à vontade para me corrigir aqui nos comentários, para adicionar alguma coisa, tá? Tranquilamente, muito de boa, tá? Quanto mais vocês estiverem aqui nos ajudando a desenvolver, nos corrigindo, né? Pra gente melhorar os conteúdos, todo mundo ganha. Então, tenho essa liberdade. Lembrando, né? Eu aqui tô me fazendo aqui de curioso, porque eu também gosto do assunto, acho legal, me inspirei vendo o trabalho do Luiz, do Bugin, do Michael, do Arthur, enfim. Aí decidi fazer isso aqui hoje também para mostrar para vocês que não é só arquitetura, é design, tá? Serve para qualquer coisa. Então tá. Como eu falei, superfícies, né? Beleza, tá aqui, tá um pouquinho ali no formato de um pé, acredito eu, um pouquinho fino, mas é um pé. O mesh aqui dos gomos, então vamos lá. O que eu vou fazer? Obviamente, deixa eu fechar aqui, a gente vai usar o Pufferfish. Sem dúvida alguma, óbvio. Não ia fazer esse vídeo sem usar o Pufferfish, nem tem como, na verdade, tá? O que eu vou fazer, tá? Eu vou usar a lógica de Twisted Box, tá? E Box Morph. Basicamente, a gente vai pegar essa nossa geometria e a gente vai morfar ela em uma outra caixa. A gente tem um vídeo no canal sobre isso, sobre Box Morph, tá? É um dos primeiros vídeos do canal, inclusive, e a gente vai usar essa lógica, beleza? A gente vai ter uma forma e a gente vai encaixar ela em uma outra forma, que aí vai ser, por exemplo, assim, customizada, modificada, seja como for. Vocês vão ver o que eu vou fazer, vocês vão entender na hora. Primeira coisa, tá? Vou pegar essas minhas superfícies, vou referenciar elas. Vou vir aqui, ó, Surface, botão direito, Set One Surface, a de cima, Ctrl C, Ctrl V, Set One Surface, a de baixo, tá? Então, ó, cima e embaixo. Eu vou dar um hide nelas. Beleza, agora que eu referenciei aqui as duas superfícies, eu vou juntar elas com Merge, tá? Para deixar na mesma lista. Então, eu vou colocar aqui, ó, de cima no D1, de cima no D2, tá? E aí, beleza. Agora que a gente juntou elas, eu vou puxar aqui o componente que vai ser assim, ó, o principal, pra gente conseguir chegar naquela forma, tá? Eu vou vir aqui, ó, em Twisted Box e vou usar aqui, ó, esse Twisted Box Consecutive Surface, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar superfícies e vai criar, digamos, uma malha de caixas, tá? Que é como ele chama de Twisted Box, entre elas. É isso que ele vai fazer, tá? Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Primeira coisa, estamos falando de superfície, primeiro input, superfície. Se eu colocar aqui, ó, olha só, ele criou isso aqui, ok? Ele criou estas nossas caixas aqui, tá? Então, olha só, ele pegou as duas superfícies e criou, né, entre elas. É isso que ele vai fazer. E a gente tem aqui depois umas outras opções, ok? A gente tem U, V e W, que aí, por exemplo, é a quantidade de caixas nesse sentido e também na altura, tá? Vamos colocar eles então aqui. Vou usar o componente range, tá? Porque se eu não me engano, olha só, ele diz ali que a divisão, esse valor, ele funciona melhor entre 0 e 1, ok? Ó, for best results, o parâmetro deve estar entre 0 e 1. E a gente consegue fazer então com o range, tá? Por quê? O range, a gente indica o intervalo, depois diz quantas divisões a gente vai querer naquele intervalo, tá? E o padrão aqui do domain, do intervalo, é 0 e 1, então a gente consegue utilizar ele. Eu vou pegar o range e vou colocar aqui em U. E olha só, agora ele já dividiu mais aqui, ok? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar um slider de 0 até 50. Vamos ver 50, tá? A gente tem que só tomar um pouquinho de cuidado, porque se colocar muito vai pesar um pouco o computador. Ó, agora a gente coloca aqui, ó, e ele vai criando aí essas caixas, né? Desculpa. Criando, né, mas dividindo ela nessa direção aqui. Isso em U. Vamos passar para V agora. Vou vir aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Vamos colocar em V. Que, se eu não me engano, ó, é nesta direção aqui. Tá? Eu não vou colocar tantos, vou colocar menos, tá? Não precisamos de tudo isso. Ok? Acho que, quantos que tem? 8? 8 tá bom. Deixa eu ver esse outro lado aqui. 8 tá ok, tá legal. Show de bola. Tá? E agora na altura, tá? Aqui a gente só tá com 2 na altura, vamos colocar um terceiro, Ctrl C, Ctrl V, que é o nosso W.
colocar aqui, ó, W. Agora sim, ó, conseguimos também decidir a altura. Eu acho que eu vou colocar aqui, ó, 6, tá? Acho que 6 é um valor bom. Beleza, tranquilo. Olha só, vou mostrar para vocês o seguinte, vou me adiantar um pouco aí no final dessa aula, tá? Mas só para vocês entenderem, porque eu tenho certeza que uma galera não tá muito ligada aí nessa questão dos Twisted Box e do Box Morph, tá? Então, olha só, agora que eu criei essas nossas caixas, eu quero implantar esta minha geometria nesta caixa aqui, ok? Nessa dimensão que a gente criou. E, respectivamente, para todas que a gente criou aqui. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar o Box Morph. Vou usar esse aqui, ó, Morph to Twisted Box, que esse aqui é o do Pufferfish, tá? E ele não tem nenhuma diferença entre o Box Morph do próprio Grasshopper. Na verdade, a diferença entre eles é que esse aqui ele roda em multi-thread, tá? Então ele é um pouco mais rápido. Vamos lá, o que ele pede, tá? Olha só, ele pede a geometria, que no caso vai ser essa daqui, vamos referenciar ela, e eu coloquei ela como um mesh, tá? Botão direito, Set One Mesh, vou selecionar o mesh, tá aqui, ó. Então essa é a minha geometria. O que ele pede depois, ó? A referência, tá? Que é basicamente a caixa delimitadora que referencia essa, que limita essa geometria inteira, tá? Eu vou vir aqui, ó, Bounding Box, tá? Vou passar meu Bounding Box para cá. Agora, olha só, essa aqui é a caixa de referência, né? Que a gente vai colocar aqui, ó, em Reference. E agora aqui, ó, esse TB é o Target, basicamente é o alvo, para onde tu quer colocar elas. E a gente quer colocar aqui, ok? Se a gente colocar aqui, ó, olha só, ele fez isso aqui. Deixa eu dar um hide. Ó, ele criou isso aqui, ó. Ele pegou essa geometria e implantou em todas aquelas casas que a gente tinha ali. Certo? Deixa eu botar aqui no Arctic. Deixa eu colocar um Custom Preview. E deixa eu botar aqui um cinza. Tá? Feito? Acho que foi. Ó, é isso aqui, ó. Show de bola, né? Bem legal isso aqui. E eu vou garantir pra vocês que o que a gente tá fazendo aqui, ó, é só dar uma pequena, assim, ó, arranhadinha na superfície do que o Pufferfish pode fazer, tá? Mas beleza, já muito legal, muito show de bola. Então é o seguinte, tu achou que o tutorial acabou? Não acabou. Aqui é a oficina, a gente vai dar um passo a mais como sempre, tá? Olha só, ali eu troquei aquela ideia que eu falei pra vocês, troquei a ideia ali com o Luiz e tal, a gente conversou um pouquinho, e eu pedi pra ele se ele podia disponibilizar os arquivos de pressão, os valores de pressão ali, dos sensores, aquela coisa toda. Tudo isso tá ali no artigo, ele explica tudo certinho, tá? Ele me mandou, só que sinceramente eu não consegui utilizar eles, tá? Porque a maneira de como ele fez ali, toda aquela geometria ali, ele fez aquele grid e colocou os valores, é bem diferente do que eu estou fazendo. Eu tentei até colocar, mas assim, não deu muito certo, beleza? Mas eu quero seguir um pouquinho da lógica que ele trouxe ali naquele artigo, tá? Então, olha só. Aqui no artigo, ele demonstra isso aqui, ó. Que são esses valores de pressão, né, a partir ali da passada, tá? Que é o que eu consegui compreender. E aí o seguinte, ó, vocês estão vendo que aqui, bem aqui em cima na esquerda, a gente tem muita pressão aqui e aqui embaixo a gente também tem pressão, né? Nos outras partes, ó, não tem tanta pressão, ok? E aí a partir disso, ó, aqui no artigo ele posicionou esses pontos nas áreas onde tem mais pressão. Então, olha só, no resultado final, ó, bem aqui ele tinha essas células menores, tá? Menos espaçadas, quanto as que não tem tanta pressão do outro lado, ok? Inclusive, pô, trabalho muito legal, muito show de bola mesmo. E aí esse aqui foi o resultado final, ó. Aqui onde tinha mais pressão ele colocou mais células Voronoi e aqui na frente também, né? No meio, como não tinha tanta pressão, ele deixou mais espaçado. Eu quero seguir a mesma lógica, tá? Mas eu vou fazer um pouco diferente. Infelizmente não vou conseguir usar os dados de pressão, tá? Mas vamos seguir um pouquinho da lógica, assim. Vamos fazer o que é, digamos assim, bom senso. Olha só, como eu tinha mostrado, ó, tem pressão aqui e tem pressão aqui embaixo. E eu já deixei esses pontos aqui, ó. Já deixei esses pontos localizados. Por quê? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó, como se fosse um ponto atrator com essas caixas aqui. Onde tiver esses pontos, a gente vai puxar elas para mais próximas desses pontos, tá? E onde tiver mais longe, não vai puxar, vai fazer pouco efeito, ok? Então é isso que a gente vai fazer. Tá? Vamos pegar então essas caixas e aproximar elas, deixar elas bem juntinhas, tá? Onde tem mais pressão. Eu já deixei aqui os pontos, tá? Que são mais ou menos aqui e um aqui embaixo,
Vamos referenciar eles. Vou vir aqui, ó, point. Vou vir, ó, set one point, esse aqui. Ctrl C, Ctrl V, set one point, esse aqui de baixo, tá? E eu vou usar o merge de novo, tá? Merge. Ok? Beleza, nossos pontos estão aqui dentro. Vou deixar eles de canto, por enquanto. Vou deixar eles aqui embaixo. E vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou usar o componente que a gente já usou em outro esforço do Grasshopper para fazer o Super Killing, aquele projeto que o Big é um dos participantes, tá? Eu vou usar o componente pinch and spread. Basicamente, esse pinch and spread a gente consegue puxar os pontos a partir de um outro ponto, como se fosse um campo, tá, de força, que ele pega esses pontos e puxa para junto deles, ok? E é bem isso, ó, pinch de pegar e spread também de afastar, ok? E é isso que a gente vai fazer. Olha só, primeira coisa, o que ele pede, tá? São essas listas de pontos que vão sofrer essa, digamos assim, não é customização, essa transformação, ok? E quais pontos eu quero transformar? Quais pontos eu quero transformar? Eu quero transformar todos os pontos, ó, que são as arestas dessas minhas caixas. Então, olha só, aqui eu tenho uma caixa, ó, eu quero pegar este ponto, este ponto, este ponto, este ponto e os de cima também. E eu quero puxar eles, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso primeiro extrair esses pontos. Eu vou vir aqui, ó, no Pufferfish, Twisted Box, e vou vir aqui embaixo, ó, Deconstruct Twisted Box. Tá? Olha só, se eu pegar meus Twisted Box e colocar aqui, ó, ele vai me extrair alguns pontos, ok? Que coincidentemente, se a gente olhar aqui no T, é os pontos que a gente precisa, são esses corner points. Então só colocando ele já funciona, beleza? Então, ó, agora a gente tem esses pontos aqui e o legal é que é o seguinte, ó, a maneira de como eles estão organizados aqui no Data Tree é isso aqui, ó. Essa caixa tem 8 pontos, essa outra caixa tem 8 pontos. Tá? Cada uma das caixas ó, tem o seu branch, inclusive tem muita, meu Deus do céu, tem muita, tá? São quantas? Deixa eu ver. São 1152, tá? Mas cada uma delas tem seus 8 pontos. E é isso aí que a gente precisa, a gente não precisa checar tudo, tá? E aí agora é o seguinte, eu quero que esses pontos sofram a transformação. Beleza, coloquei eles aqui no P. Agora olha só, esse L é o local de onde eles vão puxar, de onde eles vão ser puxados. E a gente tem eles aqui, ó. São esses dois pontos, ó. Tem um ponto aqui, tá? E o outro ponto aqui atrás. Então eles vão ser os locais, ó. Vou vir e vou colocar eles aqui no L. Beleza, colocamos ali. O que ele está pedindo mais? Vamos dar uma olhadinha aqui na caixa, ó. Tem que ter o R e o S. Então tá, o R e o S são esses aqui. O R, tá? É o raio, ok? É o raio, digamos assim, de atuação do efeito. Ok? Se a gente tiver um raio grande, ele vai atuar em vários pontos, né? Vai ser bem disperso. Se a gente tiver um raio maior, ele vai pegar só aqueles que estão bem perto ali. Então eu vou vir aqui, ó, e colocar um raio de, sei lá, de 0 até 10.0. Ok? Vou vir aqui no R e vou colocar, sei lá, 5.7. Beleza? E o S, tá? É a força. E aí é a força de quanto ele vai puxar. A gente consegue vir aqui, ó, de 0 até, de menos 1 até 1. E o que ele está dizendo ali, ó, pinch, que é basicamente puxar, tá? Vai de 0 até 1. Então 0 é o fraco e 1 é o mais forte. E spread, que é basicamente afastar, vai de 0 até menos 1. Então 0 é o mais fraco, menos 1 é o mais forte. Nesse caso a gente vai usar só de 0 até 1. Então eu vou vir aqui, ó, um slider de 0 até 1.0. Vou vir aqui e colocar no S. Agora, olha só. Se a gente colocar aqui, ó, e aumentar essa força, olha o que vai acontecer com os pontos, ó. Eles estão sendo puxados, ó. Deixa eu até apagar isso aqui. Apagar isso aqui também. Ó, eles estão sendo puxados para aquele meu ponto de referência, ó, que tá ali. Ó, aquele ponto ali. Deixa eu voltar para vocês verem, ó, o efeito, ó. Isso que ele tá fazendo. Eu venho aqui, ó, e puxo eles. OK? Podemos botar ponto 5? Não, ponto 5 não, desculpa. Ponto 7. E aqui o raio, ó, de atuação. O quão distante a gente quer que faça isso, tá? Tanto para cá quanto para cá. Ó, aqui atrás ele também acontece a mesma coisa. Ok?
E aí o seguinte, ó, a gente colocou aqui um valor do raio, né? Então, olha só, ele está afetando para os dois. Se a gente copiar esse slider e colocar aqui no R, agora a gente consegue individualmente, ó, escolher o de trás e o da frente. Ok? Nesse caso, eu vou deixar só um, tá? Para mim já tá bom, mas se vocês quiserem, conseguem colocar individualmente um para cada um. E também é a mesma coisa para o S, tá? Então, beleza. Dito isso, acontece uma pequena coisa, tá? Uma pequena coisinha. Se a gente der uma olhadinha aqui na estrutura original, tá? Olha só. Aqui a gente tem bem na superfície, ó, bem aqui em cima. Quando a gente puxa esses pontos, ele meio que não deixa, ele deixa de ser plano aqui em cima, ó, porque agora os pontos eles vão meio que afundar. E a gente consegue olhar isso usando o componente, ó, Construct Twisted Box. O que ele vai fazer? A gente desconstruiu ela, agora a gente vai reconstruir. E como a gente moveu ali, ó, aqueles 8 pontos, a gente precisa de 8 pontos para construir aquele Twisted Box. Então, se a gente vier aqui, ó, e colocar esse valor aqui, ó, ele reconstrói aquela malha. E vocês podem ver, ó, que afundou. Ó, afundou isso aqui, tá? E aí, sinceramente, eu imagino que isso aqui não esteja muito correto, né? Porque se a gente der uma olhadinha aqui no FutureCraft, ó, sei lá, isso aqui tá reto para mim. Eu não vejo que isso aqui afunda ou, enfim, imagino que seja reto. Então vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fazer o pequeno esquema. Eu quero separar as caixas que estejam aqui em cima e aqui embaixo. Aquelas que estão mais próximas da superfície, tá? Então, por exemplo, toda essa primeira linha aqui, ó, eu não vou modificar, só as outras aqui. Assim como também essa outra linha que está aqui embaixo, tá? E aí, olha só. O que eu desenvolvi para a gente conseguir fazer isso, tá? Vamos ver qual que dessas caixas está mais próxima da superfície. Aquela que estiver muito próxima da superfície a gente tira, ok? A gente vai separar as listas. Então, olha só, vou vir aqui, eu vou desabilitar esse componente por enquanto e eu vou deixar só esse aqui ligado, tá? Vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu quero calcular a distância dessas minhas Twisted Box, tá, até a minha superfície. Só que eu não consigo calcular uma geometria, a distância de uma geometria entre outra. Eu vou pegar um ponto de referência. Nesse caso, o meu ponto de referência pode ser qualquer ponto que eu tenha aqui dessa minha Twisted Box. Para ficar mais claro, eu vou usar o ponto central delas. Eu vou vir aqui então, ó, e utilizar Twisted Box Center. Acho que é esse aqui, se eu não me engano. Esse aqui, Twisted Box Center. Se eu pegar no Twisted Box e colocar aqui nele, ó, ele vai me extrair aquele ponto central, tá, da minha caixa, da minha Twisted Box. E agora o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse ponto e calcular a distância dele, ó, até a superfície. E aqueles que estiverem bem próximos é aqueles que eu quero que, né, não sofram aquela transformação do pinch and spread. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa bem simples. Eu vou puxar esses pontos, ó, pull point, ok? Eu quero puxar esses meus pontos para qual geometria? Para a minha superfície, ó, que está aqui, as minhas superfícies, ok? Puxei, ó, aí ele vem e puxa. Só que uma coisa muito importante, tá? Nesse caso, eu vou querer dar um flatten. Tá? Eu quero que seja uma lista só de pontos que vão ser puxada para aquelas outras duas superfícies. E agora a gente tem um output bem interessante. Além dos pontos que foram puxados, né, que agora estão na superfície, a gente tem também a distância que eles percorreram até chegar à superfície. E aí agora que vem o esquema. Aqueles que estiverem bem próximos dela vai ter ali um valor de 0 alguma coisa. As que estiverem mais centralizadas aqui, ó, vão ter 1, 2, sei lá, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero separar aqueles que estão próximos e aqueles que estão distantes. Eu posso fazer, digamos assim, quais valores são menores do que um valor de referência. Então eu vou usar o smaller than, tá? E o que eu quero dizer com isso? Essas distâncias aqui, elas são menores que, sei lá, 0 até 1.0. Essa lista de distâncias, elas são menores do que ponto 15. O que ele vai me retornar? Ele me retorna, ó, uma série de booleanos dizendo se aquele valor da distância é menor do que 0.15. E
com isso, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar o dispatch, tá? O dispatch, eu posso vir aqui, ó, e pegar uma lista para eu separar eles a partir dessa minha sequência de booleanos. E como eu quero separar essas minhas caixas aqui, esses meus twisted box, eu vou vir aqui, ó, e colocar essa minha lista e eu quero separar a partir destes booleanos. Se a gente vier aqui agora e ver, ó, twisted box, ó, aqueles ali são os mais próximos, ok? Que no caso são os menores que ponto 15. Esses aqui, ó, são aqueles que não são menores. Então, o que dá pra ver é que a gente tem que aumentar esse número, tá? Olha só, quando eu aumento, ó, ele vai pegando aqueles que estão só ali na beirada da superfície, ó. Beleza, então, ó, ponto 48 eu consigo já pegar tanto essa primeira linha quanto a linha de baixo, ok? E aí, beleza, por que a gente separou isso aqui, tá? Porque olha só, aqui no Pinch and Spread, o último input, ó, é âncora, tá? São basicamente pontos âncora que não vão se mexer, tá? Não vão se mexer. Então a gente tem que informar, ó, esses pontos aqui, no caso, os mesmos que a gente colocou aqui, ó, os corner points, ok? Então olha só, eu vou trazer isso aqui para baixo, eu vou copiar esse mesmo componente, tá? E vou colocar aqui. Aí eu extraí, ó, os corner points só dessas minhas duas listas aqui, desculpa, desses meus dois layers, o superior e o inferior das caixas ali. E agora, se eu colocar esses meus pontos como âncora, se tudo der certo, tá? Se tudo deu certo, vamos ver se deu certo aqui. Se tudo deu certo, vamos ver aqui. Ó, tá, não foi, mas eu acabei de ver o porquê. Porque olha só, eu tenho que ter isso aqui como flatten, tá? Agora sim, ó. Ele tá fazendo o efeito ali no meio, mas aqueles ali de cima não estão se movendo, tá? Não estão se movendo. Beleza? Vou vir aqui, ó, Construct Twisted Box. Eu vou reabilitar pra gente ver como é que ficou o resultado. E ficou assim, ó. Em cima e embaixo ele não se move, mas no meio o efeito acontece. Tanto aqui na frente, daqui na frente, quanto aqui atrás. Ok? E a gente, de novo, ó, podemos vir aqui e mudar esses valores. Ó. Podemos fazer uma coisa mais assim. A força também, tá? Você vai fazer o seguinte, ó, vamos aumentar um pouquinho esse raio. Vou colocar de 0 até 20.0. Deixa eu colocar aqui. Vou botar 15. Vamos ver como é que fica. 15. Tá, interessante. Talvez interessante? Não sei. Tá, interessante sim, interessante, show de bola. Tá, beleza. Agora, olha só. Temos aqui as nossas caixas, modificadinhas, bonitinhas, já na forma que a gente vai querer. O que nos resta? Nos resta só pegar esse nosso mesh e implantar aqui. Beleza? Vamos fazer isso. Vamos lá, a gente trouxe o nosso mesh aqui, ok? Beleza, o que eu vou fazer? Mesma coisa ali, ó. Morph to Twisted Box, tá? O que a gente quer fazer esse morph? Nessa nossa geometria. Cadê? O mesh. Vou vir aqui, ó. Bounding Box. Ok? Primeiro, né? A minha geometria é essa. A referência é essa daqui. E qual que é o target? Qual que é o nosso alvo? O nosso destino? Que a gente quer que ele venha pra cá, né? Ó, pra cá. Então eu vou vir aqui, ó, e colocar minhas Twisted Box. E olha só o que a gente tem, olha só o que a gente tem. Olha só que coisa linda. Aí é o seguinte, ó, vamos visualizar isso aqui. Custom Preview, tá? Vou vir aqui, vou colocar. E vou colocar aquele verdinho ali, ó. Cadê? Vem aqui. Deixa eu pegar aquele verde. Vai ser um pouco difícil, mas eu acho que é assim, né? Ok. Deixa eu desligar isso aqui. Deixa eu vir para Arctic. E, obviamente, não tem como a gente visualizar com o Custom Preview. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, eu vou dar um bake nisso aqui tudo. Vou vir aqui em cima, ó, cadê? Select. E eu quero selecionar um mesh, então ele vai selecionar todos esses meus meshes aqui. Eu vou colocar um material. Vou vir aqui, ó, usar um novo material. Pode ser esse plaster aqui, sei lá.
Deixa eu colocar aquele verde, aqui mais ou menos assim, né? E deixa eu colocar aqui, ó, Assign to Objects. Vou vir aqui agora e Render it. E aí, voilà, é isso que a gente tem. Acho que talvez a gente pode mudar um pouquinho ainda a cor. Vou vir aqui em Material. Deixa eu colocar um pouco mais claro. Um pouco mais claro. Beleza, olha aqui. Show de bola, né? E aqui no meio, ó, vocês viram que aqui eles estão bem mais próximos. Bem mais próximos. E aqui também, ó, onde a gente tem mais pressão. Tá? Vamos lá, deixa eu vir aqui, deixa eu dar um Ctrl Z. Não, desculpa, eu vou só selecionar, porque senão eu vou perder minha cor. Vou vir aqui, ó, cadê? Select, Mesh. Deixa eu deletar. Tá, vamos voltar aqui pro nosso Grasshopper. Calma, acabei de ver que eu deletei aqui. Tá, vamos lá, de novo, Select, Mesh. Eu não quero deletar esse aqui. Deu, fechou. Vamos lá, voltei aqui. Tá, esse aqui é o nosso... Ah, não, ele foi, ó. Ah, no render ele vai. Tá, tranquilo. Então, ó, essa aqui é a nossa forma final. Ok? O que a gente pode fazer, tá? O que podemos fazer? Podemos fazer o seguinte, ó. Juntar esses meshes todos, uns nos outros, tá? Então, para isso, eu vou dar um flatten. Ok? Vou dar um flatten. E eu vou usar aqui, ó, o componente. Aqui, ó, o Weavebird. Vem aqui nessa aba e... Não, peraí, acho que não é esse aqui. Não, é esse aqui, ó. Weavebird, Join Mesh and Weld. Tá? Basicamente ele vai unir um mesh. Vou vir aqui, ó, colocar esse meu mesh aqui. E aqui, ó, no Weld, eu vou vir aqui, ó, em Params, vou colocar um toggle que sim, eu quero dar um weld neles. Ok? Então, ó, antes eu tinha ali todos aqueles meus meshes, agora eu tenho um mesh só. Tá? E o que a gente pode fazer é também vir aqui, ó, no Weavebird e dar um smooth nele, dar uma suavizada nesse nosso mesh, porque, ó, ele tá muito aqui, ó, muito, como é que é? Retilíneo aqui, ele tá muito quadradão. Vamos dar uma suavizada nele. Vou vir aqui, ó, em Subdir, o Weavebird Catmull Clark, tá? E vou colocar esse meu mesh aqui. Ok? Aí agora ele já começa a fazer ele vai começar a suavizar esse nosso mesh. E eu vou colocar aqui, ó, // 3 níveis, tá? Tomara que o computador não exploda. Mas vamos lá, vou colocar ele aqui. Beleza, e aí olha só, o resultado final é esse aqui, ó. Agora sim, tá um pouco menos retão agora. Beleza? E agora só para finalizar, vamos fazer o seguinte, vamos dar um bake. Ok? Deixa eu fechar isso aqui. Deixa agora eu vir aqui, ó. Nossa, e olha só, eu cliquei e ele tá até demorando um pouquinho para selecionar, porque olha só quantos vértices a gente tem. Deixa eu só aplicar agora aqui esse nosso objeto, essa nossa cor, e é isso aí, ó. É isso aí que temos. Então tá, gente, esse aqui foi o tutorial de hoje, tá? De novo, andei aqui, né, literalmente em áreas desconhecidas, caminhos desconhecidos, tá? Não sou o profissional adequado para fazer esse tipo de coisa, tem pessoas que estudam e desenvolvem isso, tá? Mas é só um pequeno assim, gostinho do que vocês podem fazer com o Grasshopper. Como eu falei, muita gente usa ele nesse campo, tá? Muita gente, inclusive aqui no Brasil, tá? E aí, hoje vocês conseguem ver como que a gente consegue criar essas formas, tá? De novo, não de maneira igual que nem o Futurecraft ali, mas um pouquinho parecido, de como que, né, pode ser esse processo. E cara, muito legal, muito show de bola, sério, eu curti muito fazer esse tutorial, tá? Ficou bem interessante o resultado. Se ficou totalmente correto ou não, sinceramente eu pouco me importo, tá? Porque eu acho que ficou tão legal assim de olhar e de fazer, tá? E de ver, né, do que o Grasshopper ele é capaz. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tu não é inscrito no canal, te inscreve, ativa as notificações, tá? Deixa um like pra gente se tu gostou dessa aula, é muito importante pra gente tu deixar o nosso like. E qualquer comentário, dúvida, sugestão, tá? Venham aqui e nos comentários, aqui na caixinha de comentário, e podem falar que a gente responde todo mundo mesmo, tá? E também nos siga no Instagram, oficina.paramétrica, que lá tem, cara, muito conteúdo extra além do nosso YouTube, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até mais.